pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje nós estamos aqui nos estúdios RVL para gravar mais esse episódio com um convidado especial para inaugurar o primeiro episódio no aniversário de Belo Horizonte de 125 anos, hoje, dia 12 de dezembro de 2022. Nosso convidado hoje é João Guilherme, diretor da Faculdade Arnaldo, e é um prazer te receber, João. O prazer e a honra é todo meu, né, estar presente aqui hoje, nesse dia 12, comemoração do aniversário de Belo Horizonte, estreia do BH Podcast, então me sinto completamente honrado de poder fazer parte do início dessa longa história que está por vir. E a parte mais interessante desse podcast, desse primeiro episódio com o nosso convidado João, é porque a história do colégio e da Faculdade Arnaldo se mistura à história de Belo Horizonte, da capital mineira. Belo Horizonte está completando hoje 125 anos e o Colégio Arnaldo possui 110 anos. É isso mesmo, João? Isso mesmo, vamos lá. Belo Horizonte é de 1897 e o Colégio Arnaldo é de 1912. Então, estão muito próximos aí, né? E a história dos dois se confunde um pouco. Então, pelo Colégio Arnaldo passaram diversos ex-alunos, né, que são de muito peso nessa história de Belo Horizonte. A arquitetura do prédio também tem um peso enorme na história de Belo Horizonte, cheio de curiosidades, então tem muita coisa para a gente contar e conversar nessa data tão especial que é a comemoração do aniversário de BH. E é isso aí. Para você que ainda não conhece o BH Podcast, nós vamos falar muito sobre a relevância das pessoas e instituições de Belo Horizonte. Para você, Belo Horizontino, que ainda não conhece a história dessas pessoas, instituições e também as curiosidades. Por exemplo, o Colégio e a Faculdade Arnaldo é um patrimônio educacional e cultural de Belo Horizonte. Me fala mais sobre esse título, né? Como aconteceu e qual a relevância do Colégio Arnaldo na história de Belo Horizonte. Então, o Colégio Arnaldo ele é tombado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Então, todo o conjunto arquitetônico da escola ele é tombado. Então, desde o prédio a, por exemplo, as mangueiras, né, as árvores, mangueiras que tem no pátio, elas são tombadas também, justamente pela importância da arquitetura do prédio e pela história que o prédio carrega, né? Nesse mais de 100 anos de existência do Colégio Arnaldo, por lá passaram inúmeras pessoas que fazem parte da história de Belo Horizonte, de Minas, do Brasil, alguns de renome internacional. E aí, por esse motivo, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, né, trouxe esse título para o Colégio Arnaldo no intuito de preservar essa história que se confunde com a história de BH. Bem interessante, porque após 15 anos da fundação de Belo Horizonte, o Colégio Arnaldo foi fundado. E como aconteceu essa fundação? Qual a origem do Colégio Arnaldo? Então, vamos voltar um pouquinho na história e entender. O Colégio Arnaldo, ele é uma instituição mantida por uma congregação religiosa da Igreja Católica. E aí o que é legal contar também o que são as congregações, né? Você tem os jesuítas, você tem os maristas, a gente ouve muito falar, e você tem os verbitas, que são os mantenedores do Colégio Arnaldo. É uma congregação religiosa fundada na Holanda por um padre alemão chamado Arnaldo Jansen, cujo objetivo da congregação era levar padres missionários aos diversos continentes do mundo. Então, hoje, por exemplo, a congregação está presente nos 5 continentes. E eles chegaram ao Brasil pelo Espírito Santo, foram entrando para dentro do país, chegaram a Minas Gerais, se estabeleceram aqui em Minas, em Juiz de Fora, e em 1912 fundaram em uma casa na rua Timbiras o Colégio Arnaldo, e em 1916 começaram a obra do prédio que hoje abriga o tradicional Colégio Arnaldo. Essa história é interessante, João, porque eu já ouvi algumas histórias que o Colégio Arnaldo ele começou em um casarão, uma casa alugada, Sim. não nessa estrutura que a gente conhece hoje. Sim, era uma casa alugada na rua Timbiras e existia um projeto em Belo Horizonte de um palácio permanente de exposição. E por algum motivo a prefeitura não levou esse projeto para frente e o local que estava preparado para receber esse palácio de exposição foi doado pela prefeitura para a congregação do Verbo Divino, para que ali ela instalasse uma escola de educação básica.
e desde então e até hoje, e tem esse compromisso, né, de permanecer ali como uma escola de educação básica, o imóvel passou para os Verbitas, que saíram da casa alugada de 1912 para a sede própria em 1916. Foi quando começou a obra e que por anos permaneceu em obra, e hoje a gente tem esse prédio aí que todos conhecem, né? Que é uma marca, é muito interessante, até a gente está falando um pouco da história de Belo Horizonte. Por exemplo, na comemoração do centenário de Belo Horizonte, o colégio teve um, não é uma disputa, né? Teve um prêmio para Uma Belo Horizonte, competição? uma competição da prefeitura para o prédio que fizesse a decoração de Natal mais bonita. E o Colégio Arnaldo, na época, ganhou, lembro que foi na década de 90, o Colégio Arnaldo ganhou com uma decoração mais bonita e a gente mantém essa tradição até hoje também. Então, em vários momentos da história, o Colégio Arnaldo está ali marcando Belo Horizonte por algum motivo. Que legal. Não poderia ser diferente, né? Quando a gente fala de Belo Horizonte, a gente precisa de trazer instituições que fazem a diferença, mas também tem a história ligada a Belo Horizonte. E o interessante desse casarão é porque toda a identidade visual, pelo menos eu, né, que sou do marketing, sou da parte de design, eu observo muito isso. Quando eu vejo as cúpulas, né, aquela torre do Colégio Arnaldo, ela está presente em toda a comunicação, desde a logo até nos materiais, e tudo isso por conta dessa identidade que foi criada. Qual que é o princípio dessa identidade? Então, vamos lá. Já existia um projeto da cidade do Palácio de Exposição Permanente e ele trazia um pouco esses traços. Os padres, eles pegaram esse projeto, fizeram algumas adaptações e aí começaram então a obra. Eles mesmos eram arquitetos, engenheiros, eles mesmos fizeram um projeto e começaram ali a obra. E os alemães, de maneira geral, eles têm uma tradição, né, de desenvolver produtos, ferramentas, edificações de muita qualidade, com muito detalhe, carros, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Sim, Mercedes e a BMW, né, Audi, que são referências, são carros alemães. Então, eles fizeram essa obra, né? Se a gente observar uma obra de 1912, a gente for lá ver hoje a largura das paredes, você vai colocar um prego lá, é difícil furar uma parede em função da estrutura mesmo. E acabou que esse prédio ficou com essa característica das cúpulas, por exemplo, que marcam muito a cidade. Ele tem algumas características também arquitetônicas bem interessantes. Ele tem três andares, se a gente observar ali de janelas, e cada um dos andares, as janelas têm um formato. Então, em um andar, as janelas são, né, meio retangulares, no outro elas terminam de maneira oval, no outro elas têm um outro detalhe. Então, é cheio de pequenos detalhes que marcam muito essa obra, torna-se uma obra imponente dentro da cidade. E é legal que você comentou sobre em tudo, né? Na logo, em diversas peças que a gente produz, em brindes que a gente desenvolve, tudo aquilo que a gente quer mostrar para as pessoas, o posicionamento da instituição e marcar de alguma forma, a gente utiliza assim os traços do prédio, porque ele realmente é diferenciado e é muito bonito. E ele lembra também uma igreja, né? Uma igreja enorme. E um fato muito interessante que acontece no dia a dia são as pessoas passarem na porta do prédio e fazer o sinal da cruz, fazer em nome do Pai, ou então subir as escadas e pedir alguma doação, ou se tinha algum padre para conversar, porque entendem que é olha uma só. igreja mesmo. As pessoas passam e fazem em nome do Pai direto. E, na verdade, tem uma capela no prédio, mas ela fica na rua Ceará, então na parte de trás e não na frente, onde as pessoas, pela imagem das cúpulas, acreditam que seja uma igreja. E aí eu vou contar um pouco até da minha paixão pelo prédio, né? Você está falando das características da cúpula. Eu tenho 41 anos de idade, tem 37 que eu tô ali no Arnaldo, entrei lá para estudar na educação infantil, formei no colégio, fui fazer faculdade à noite, né? Sou formado em direito, atuo como advogado. E fiquei lá, e tô até hoje, e aí depois eu conto um pouquinho da minha história. Entrei lá atendendo telefone, enxugando quadra 20 anos atrás, e hoje eu tô na direção da instituição. E trago, né, as cúpulas do prédio também marcadas. Eu tenho uma tatuagem Que legal. com as cúpulas e a silhueta, né, do prédio marcada em função dessa minha paixão
pelo prédio do Colégio Arnaldo. Não, e é bem interessante quanto é representativa essas cúpulas e essa imagem, porque eu lembro de, há anos atrás, acordando cedo para ir trabalhar, e eu ligava o jornal pela manhã e tinha a propaganda no MGTV, Colégio Arnaldo, e sempre Sim. aparecia a logo com essa cúpula. O prédio, ele marca muito, né? Eu lembro de uma história bem interessante. Eu tinha uma colega de sala, a gente devia estar na 7ª, 8ª série, e ela tinha vindo de São Paulo, o pai dela era executivo do Extra Supermercado, e eles tinham vindo de São Paulo para morar em Belo Horizonte, e ela falou que decidiu estudar no Colégio Arnaldo. No dia que ela chegou em Belo Horizonte, passaram de carro na porta, viram aquele prédio, e ela falou pro pai dela: pai, eu quero estudar nessa escola aí. Em função do prédio, né, da presença do prédio. Se a gente hoje abre o aplicativo da Latam e coloca que o seu destino é Belo Horizonte, aparece de cara no fundo o prédio do Colégio Arnaldo. Então, são características realmente que marcam muito a cidade. Sim. É interessante quando a gente vai receber, por exemplo, comissões de avaliação do Ministério da Educação que vêm olhar a qualidade dos nossos cursos superiores, né? Eles, de período em período, eles são avaliados, e a gente mostra o prédio para os avaliadores, todo mundo fica impressionado com a estrutura do prédio. É algo Uau. realmente muito marcante, muito marcante. Muito legal. E já trazendo um pouco sobre essa parte da educação, qual é a relevância hoje da Faculdade Arnaldo, tanto no cenário de Belo Horizonte quanto para os alunos, né, para as pessoas que utilizam esse serviço de educação? Então, uma coisa muito legal, falando um pouquinho da Faculdade Arnaldo, a Faculdade Arnaldo é de 2002. Então, você vê, né, o Colégio Arnaldo é de 1912. Aí, em 2002, o padre que era diretor do colégio na época, o padre Gilson, já falecido, resolveu fundar a Faculdade Arnaldo. 100 anos depois. 100 anos depois. Começou com o curso de Direito e o curso de Administração. Hoje a Faculdade Arnaldo cresceu, a gente tem mais de 20 cursos. São 3 campi, né? É o funcionários no prédio tradicional do Colégio Arnaldo, onde está a sede, onde está a diretoria, os nossos principais serviços. O Camp Anchieta, que funciona no Colégio Arnaldo Anchieta, lá na rua Vitório Marsola. E o Camp de Veterinária, que é no bairro Olhos d'Água, onde a gente tem um hospital veterinário. E qual que é a relevância disso para a cidade? Primeiro, é a gente prestar uma educação de qualidade. Isso desde o colégio, na educação infantil, ao ensino superior. Hoje à tarde mesmo eu estava conversando muito sobre isso. Educação de qualidade, ela é uma obrigação de todo mundo que se propõe a fazer educação. Quem se propõe a produzir um podcast, a produzir conteúdo para a internet, tem que fazer com qualidade. Isso é o básico. Quem se propõe a vender um produto tem que fazer com qualidade. E aí, se perguntarem qual que é o diferencial do serviço de educação que vocês prestam? É uma educação técnica de qualidade, que todo mundo que presta o serviço de educação tem que fazer, com valores humanos. Levar para o mercado um profissional que vai se destacar não só pelo conhecimento técnico. Ele vai saber tudo o que ele precisa tecnicamente daquela disciplina, daquele curso que ele escolheu. Mas ele vai ter valores humanos e que no mundo atual são fundamentais para que ele se destaque como pessoa, para que ele tenha uma postura correta e para que ele consiga ter uma relevância social para aquele meio onde ele está inserido. E paralelo a isso, hoje, a Faculdade Arnaldo, e é até interessante quando a gente está falando de Belo Horizonte, ela oferece diversos serviços para a cidade. Então, desde 70 consultórios odontológicos com serviço completamente gratuito para a população, atendimento veterinário no maior hospital veterinário do estado, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí é muito legal, por exemplo, nesse ano, a gente recebeu um dia, me ligaram, João, chegou um tanto de viatura da polícia aqui no hospital veterinário e eles estão perguntando se podem pousar um helicóptero aqui, que eles estão com um cão da polícia militar que foi atingido durante uma operação e precisa ser trazido para cá agora. Falei, gente, se o piloto der conta, pode pousar um avião, um helicóptero, o que ele tiver. A gente está aí para receber. Então hoje a gente recebe os cães da polícia militar, os cães da guarda municipal, cavalos, e aí, né, são coisas de Belo Horizonte. A gente não tem noção da quantidade de cavalos que são atropelados ou largados nas vias públicas de Belo Horizonte. A prefeitura, inclusive, tem
um local, um santuário, onde eles deixam esses cavalos que são resgatados, mas quando eles não estão em situação de se locomoverem e precisam ser analisados se eles vão ser sacrificados no local ou se eles têm condição de serem recuperados, um veterinário da faculdade vai até o local. Tem o COOP, que é o Centro de Operações da Prefeitura. A gente é acionado pelo COOP, um veterinário da faculdade vai junto com a Guarda Municipal até o local, analisa se o animal precisa, né, de uma eutanásia porque não vai ter condição de se recuperar. Se ele tem condição, ele é levado para o hospital veterinário da faculdade, ele se recupera para depois ser entregue para a prefeitura. Então, são diversos serviços relevantes que são prestados para a cidade para que Sim, uma instituição centenária, como o Colégio Arnaldo, como a Faculdade Arnaldo, que, né, que tem 20 anos, mas que é muito ligada ao colégio, se mantenha atual e se mantenha viva e relevante dentro do município de Belo Horizonte, que merece todo esse carinho. muito legal. E que tem um impacto direto para a sociedade e para o Sim, cidadão, sim, né? Porque, por exemplo, nesse caso, em relação aos cavalos, é um extremo risco, sim. né? Essa situação. E a Faculdade Arnaldo, ela colabora de forma direta com a sociedade. Apesar de ser uma instituição privada, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né, mantidos por uma congregação religiosa. Então, tudo que gera ali de receita tem que ser reinvestido na atividade fim. Sim, Tem que voltar novamente para a sociedade de alguma forma. E esses serviços ajudam muito a gente manter esse relacionamento com a sociedade e a gente ter essa relevância para a cidade. Então, hoje o hospital veterinário ele presta um serviço muito legal para a cidade. Um outro fato muito interessante que envolve o hospital veterinário, que envolve Belo Horizonte, não sei se região metropolitana, na verdade, que eu acho que nem foi em Belo Horizonte especificamente, mas teve um dia que eu estava voltando de Sete Lagoas, aí estava ouvindo uma rádio e aí eu vi uma história de um cachorro da raça Pitbull que tinha tido as patas decepadas por uma foice. E aí na hora eu mudei de rádio, porque eu gosto muito de cachorro, né? Não sim. aguentei ouvir uma notícia dessa. De repente meu celular toca. Era o pessoal do hospital veterinário. João, aconteceu isso e isso com o cachorro. Ele tá numa clínica veterinária, para onde ele foi resgatado e levado. Mas ele precisa de uma transfusão de sangue, ele precisa vir para cá. Eu falei, gente, na hora, independente de custo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar a vida desse cachorro. Esse cachorro é o Sansão. Depois, se vocês puderem, né, procurar aí nas redes sociais, Sim, virou lei federal, hoje tem a Lei Sanção exatamente. de maus tratos de É o animais. Sansão É o que Sansão que deu ocasionou o nome, origem a deu essa origem ao história, nome. foi recebido lá no hospital, recuperado lá e devolvido ao tutor dele depois de passar por esse tratamento. Então, os serviços que a gente presta têm uma relevância para a cidade. Mas não tirando o mérito, né, do que a Faculdade Arnaldo faz, mas a maior relevância do serviço das instituições Arnaldo é ao longo desses mais de 100 anos caminhar ao lado da cidade com uma educação humana de qualidade e que, por exemplo, nos fez ter diversos ex-alunos que fazem parte da história de Belo Horizonte. Vou Sim, destacar aqui dois prefeitos que foram super bem avaliados. Primeiro foi o Patrus Ananias, né, que é um prefeito aqui. A gente está num momento do país que a gente, né, não pode entrar em ideologias políticas, discutir essa coisa, mas é um cara que com quem você vai conversar, ele é uma pessoa respeitada, né, relevante para a cidade. relevante para a cidade, relevante para o país. Depois, logo em seguida, o Célio de Castro, outro prefeito também, Célio já faleceu, que era médico, que tinha uma história muito legal com a cidade. Então, você vê, dois ex-prefeitos de uma cidade relativamente jovem passaram pelo Colégio Arnaldo. Sim, Várias outras personalidades, vou citar aqui, por exemplo, Milton Campos, né, de extrema relevância. Na área cultural, a gente tem duas referências mundiais, Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. Passaram pelo Colégio Arnaldo, citam. Carlos Drummond sempre citou o Colégio Arnaldo em seus livros, então isso traz uma relevância muito grande para a instituição. Gustavo Capanema, que foi ministro da Educação, foi responsável pela reforma Capanema da Educação. Toninho Horta e Fernando Brant, né, que foram aí do Clube da Esquina. O Toninho Horta, eu sim. acho incrível a história dele. Ele é um músico de Belo Horizonte, um dos guitarristas mais respeitados e premiados no mundo. E aí é uma parte chata da história, né, que às vezes o mundo conhece mais do que nós mesmos. Sim, Se a gente for nos Estados Unidos e no Japão, o Toninho Horta é um cara que assim todo mundo admira, referência.
né? E às vezes no Brasil não é tão valorizado quanto lá fora, mas é um músico que junto com o Fernando Brant, que depois criaram o Clube da Esquina, junto com Milton Nascimento, saíram lá também do Colégio Arnaldo. Paulo Brant, atual vice-governador do estado, é ex-aluno do Colégio Arnaldo. Ivo Pitangui, se a gente for para a área médica, né, um cirurgião plástico aí dos mais famosos do mundo, foi ex-aluno do Colégio Arnaldo. Tive a oportunidade, né, quando o doutor Ivo estava vivo, de ligar para ele morava no Rio de Janeiro, e conversar. E todos esses ex-alunos, eles trazem assim a escola com muito carinho, muito, sabe, todos têm essa consideração enorme pelo aprendizado técnico e humano que eles tiveram ali durante sua passagem no Colégio Arnaldo. Excelente. E esse comentário já está dentro da próxima pergunta que eu ia fazer, porque dentro do site do Colégio Arnaldo eu vi uma afirmação que fala sobre aluno no sentido mais amplo. E isso está diretamente ao legado que a instituição deixa para essas pessoas que passam pelo Colégio Arnaldo, né? O que representa essa afirmação, aluno no sentido mais amplo, né? Uma coisa que a gente traz é o aluno no sentido amplo, a educação, a palavra educação no sentido amplo, e nós trabalhamos sempre com o aluno no centro de tudo. O aluno é o nosso foco. E quando a gente fala numa educação ampla, num aluno amplo, é aquilo que eu disse um pouco no início da nossa conversa. A educação técnica é obrigação, mas valores humanos é aquilo que realmente vai formar esse profissional, seja ele para ser um artista, seja ele para ser um político, seja ele para ser um jurista, seja ele para ser um médico, mas que vai ser diferenciado, que vai trazer algo relevante para a sociedade, porque ele aprendeu, acima de tudo, valores humanos, e valores que independem da sua religião, independem da sua raça, independem de qualquer opção que você tenha que fazer na vida. São valores humanos que eu posso olhar no seu olho, saber, olha, indiferente do título, de quanto você é doutor, PhD, do que você é, antes de tudo, somos todos seres humanos. Tem uma frase de Arnaldo Jansen que eu gosto muito, que é: se não formos uma só alma e um só coração, a obra não prosperará. Então, acho que isso vale para o mundo, e isso é o que a gente tenta fazer dentro da instituição. É ser uma só alma e um só coração para a obra sempre continuar prosperando. E a gente torce muito para que Belo Horizonte continue prosperando, para que tudo que, Exatamente. né, para que a nossa sociedade continue prosperando nesse sentido de sermos uma só alma e um só coração, independente das diferenças. Interessante. E isso é muito legal. E isso tem a ver também com a história do Colégio Arnaldo, e como que para se manter vivo durante esses mais de 100 anos, ele tem que se adaptando ao momento cultural do mundo, de Belo Horizonte. Quando ele começa lá em 1912 até a década de 60, 70, era uma escola de homens. Porque na nossa sociedade, homens e mulheres estudavam em escolas separadas. Geralmente homens ou nas escolas públicas ou em escolas de padre, e mulheres também ou nas escolas públicas ou nas escolas de freiras. Sim. E na década de 70 e 60, um movimento feminista e ávido também por uma educação de qualidade e por estudar homens e mulheres com direitos iguais nas mesmas turmas, o Colégio Arnaldo então passa a ser também um colégio misto. E essa evolução a gente vem percebendo cada vez mais, por exemplo, hoje, quando a Faculdade Arnaldo, né, mesmo sendo uma instituição mantida por uma congregação da Igreja Católica, defende, por exemplo, os movimentos LGBTQ+. A gente fez no nosso curso de gastronomia uma formação para a população trans de Belo Horizonte. Isso é legal a gente falar também, porque é uma população que sempre fica à margem da Sim. sociedade e que acaba indo trabalhar, por exemplo, com prostituição, ou às vezes como manicure num salão por falta de oportunidades, outras oportunidades em outras profissões. Então, o curso de gastronomia fez uma qualificação também com essa população Que legal. para que a gente. Belo Horizonte vive um momento gastronômico muito legal, Sim. né, de bares, restaurantes, para que também pudesse ampliar. É isso, independente de quem, todos somos seres humanos. Então, é valorizar isso. E o Arnaldo, desde a sua fundação, ele também sempre buscou, né? Famílias que tinham condição de pagar, a escola pagavam, aquelas que não tinham entravam nos programas de bolsa, e isso mistura um pouco as classes sociais,
para mostrar que isso é uma grande besteira criada pelo ser humano e que somos todos iguais, né? Todos, independente da sua condição financeira ou social. E isso vale também até para a questão religiosa. Aconteceu um fato interessante. A gente recebeu uma aluna de uma outra religião e que não podia ter aula num certo dia da semana, no ensino superior, e ela fez uma postagem nas redes sociais que eu achei muito interessante. Ela falou: olha, eu precisei passar por diversas instituições de ensino para vir para uma instituição católica aonde a minha religião foi respeitada. Que Então, isso legal. é um exemplo para o mundo, né? Enquanto as pessoas estão brigando por motivos religiosos, por motivos territoriais, por motivos culturais, a gente tem que lembrar que somos todos iguais e respeitar as escolhas de cada um. Esse é um princípio que a instituição leva sempre. Muito legal. Criar pontes e gerar conexões. Sim, isso é importantíssimo, né? Excelente. E esse é um dos itens que eu já ia perguntar, né? Porque a tradição e a história do Colégio Arnaldo, ela é fundamentada em uma instituição de fé, né? Que tem uma base específica de uma religião. Hoje, como aconteceu, né, com a evolução e como isso mudou durante o período da história do Colégio Arnaldo e da Faculdade Arnaldo? Então, e mais uma vez vou fazer um paralelo com a cidade de Belo Horizonte, uma coisa bem legal. O Colégio Arnaldo é mantido, assim como a faculdade, por uma congregação religiosa da Igreja Católica. Mas uma congregação que tem nos seus princípios a valorização da cultura, o trabalho missionário. O que que o missionário faz? Ele sai da sua terra para conhecer outros lugares, para trabalhar com as pessoas de outros lugares. Então, a primeira coisa que a gente precisa é respeitar a escolha do outro. Então, quando eu falo que é um exemplo para o mundo, o Colégio Arnaldo, apesar de ter sua base católica, o que a gente faz lá, né, se algum pai quiser, por exemplo, do colégio, aula de catecismo lá para o filho dele, ele vai ter. Mas no dia a dia, na estrutura curricular dos nossos cursos, o que tem é uma formação humana cristã, que vai Legal. trabalhar valores. Quem quiser fazer primeira comunhão, catecismo, vai fazer isso à parte. O que a gente precisa é trabalhar valores. E eu acho muito Valores. legal a sede da mantenedora, a sede da congregação da província Brasil Norte, a qual a gente pertence, fica na Timbiras, ali atrás do Colégio Arnaldo. E do lado da casa dos padres é uma sinagoga Legal. dos judeus, e eles convivem bem. Então eu falo que isso é um exemplo para o mundo, né? Belo Horizonte levando um exemplo para o mundo. Sim, E Belo Horizonte traz um pouco isso também, né? De diversas religiões, sim. diversos povos, diversas Culturas. tribos, diversas Isso culturas. mesmo. A gente, né? Hoje eu vim andando, por exemplo, lá do Funcionários para cá e a gente passa por diversas Belo Horizontes, né? Por diversos horizontes diferentes. Isso aí. E o que o Colégio Arnaldo tenta fazer ao longo dos anos é respeitar também essas diversas tribos que formam esse Belo Horizonte. Muito bom. E, João, uma curiosidade. Durante todo esse período, né, mais de 100 anos do colégio e da Faculdade Arnaldo, com certeza deve ter alguma história de pais que estudaram pela infância e os filhos estudaram e talvez até os netos também já passaram pela instituição, né? Sim, isso é muito legal. Todo lugar que eu vou em Belo Horizonte, hoje no almoço, eu encontrei um grupo de desembargadores e um deles veio falar que ele não estudava no Colégio Arnaldo, mas que ele morava ali no bairro São Lucas e que ele frequentava o Colégio Arnaldo. Uhum. Que ele estudava no Pedro II, que era uma escola municipal, que ainda existe, um pouco abaixo ali do Arnaldo, mas que todo mundo que morava ali no São Lucas, o colégio era aberto aos sábados, frequentava ali. Então, isso que você comentou, né? Tem diversos casos de famílias que o vô estudou, que o pai estudou, que hoje o filho estuda. Então, assim, isso é muito legal. E onde eu vou em Belo Horizonte, que eu falo do Colégio Arnaldo, eu abro uma porta. As Interessante. pessoas querem conversar, as pessoas querem contar. Aí as diversas histórias que tem lá dentro, curiosidades, todo mundo quer falar um pouquinho do Colégio Arnaldo. E esse exemplo que você citou agora é bem interessante porque não necessariamente essa pessoa estudou, mas fez parte da vida dele. Ele tem Sim, uma boa recordação, uma memória, talvez até afetiva, né? Porque fez parte da sim. infância dele. E era justamente isso que ele estava falando. Olha, eu não estudava lá, mas eu lembro que aos sábados a escola estava aberta para a gente utilizar as quadras, para a gente utilizar a estrutura de esporte.
O Colégio Arnaldo tem uma curiosidade também, ele tem a primeira piscina suspensa da cidade. Boa parte do pátio funciona embaixo da piscina, é uma obra de engenharia muito Olha maluca da só, década essa de eu não 50. sabia. É muito legal, depois puderem buscar uma foto aí, joga no Google, pátio do Colégio Arnaldo, piscina suspensa do Colégio Arnaldo, é uma coisa bem legal também. E o que ele falava, e aí ele foi comentar isso, que eles podiam, quem era de fora, podia vir usar as quadras e tal aos sábados, mas que ele ficava morrendo de vontade de usar a piscina. E aí ele chegava pro padre Otávio, que era o diretor na época, e falava isso lá na década de 60, 70. Falava, padre, mas a gente queria usar a piscina. Ah, então vai lá e sobe e usa a piscina. Então, assim, e isso é uma coisa que eu tento preservar hoje na direção da faculdade, é manter o prédio aberto para a sociedade. Então, hoje a gente leva diversos eventos culturais da cidade para dentro do Colégio Arnaldo, porque aquele prédio ele está sob os cuidados da congregação, ele foi construído pela congregação, ele é uma propriedade da congregação, mas na verdade ele pertence a Belo Horizonte. Então a gente tem feito diversas feiras gastronômicas, atividades culturais aos finais de semana, aberto para a população, para que todo mundo possa vivenciar um pouco aquela experiência. Muito bom. E para quem ainda não conhece o Colégio Arnaldo e a Faculdade Arnaldo, como que eles podem encontrar a faculdade e o colégio nas redes sociais hoje? Então, nas redes sociais é o Colégio Arnaldo, Colégio Arnaldo Funcionários, e o Instagram da Faculdade Arnaldo é o Faculdade Arnaldo BH. Podem entrar lá no Instagram, interagir com a nossa equipe, tá? Nossa equipe de comunicação, isso é uma coisa que eu cobro muito das pessoas. Tem que responder, tem que interagir com as pessoas. O meu Instagram é o João G. Porto, tá à disposição também para quem quiser conversar sobre o Colégio Arnaldo. É muito interessante. A gente tem hoje 2.500 alunos na faculdade. Os 2.500 alunos têm o meu telefone, eu só tenho um telefone. Que Atento legal. todo mundo no WhatsApp que quer conversar. A pandemia foi um momento muito interessante, muito crítico para as escolas, de modo geral. As escolas ficaram fechadas e para a gente se manter vivo durante a pandemia, a gente prezou muito por manter esses canais de comunicação virtual com os nossos alunos. A equipe aprendeu muito com isso. Eu passei a fazer uma live mensal aberta no Instagram da faculdade e conversava sobre tudo, sobre valor de mensalidade, sobre se ia ter desconto, Legal. sobre quanto que as aulas iam voltar. E meu WhatsApp era passado e hoje as pessoas conversam muito e com muito respeito e atenção a gente tenta atender todo mundo. Então, o Faculdade Arnaldo BH e o João G. Porto está à disposição para quem quiser conversar aí sobre as curiosidades do Colégio Arnaldo nessa mistura, né, entre a instituição e a cidade de Belo Horizonte. Muito bom. E para quem tem interesse de conhecer o Colégio Arnaldo e a Faculdade Arnaldo, inclusive o prédio, né, que a gente falou aqui bem no início do podcast desse episódio, como funciona? A pessoa precisa de entrar em contato diretamente com o atendimento da faculdade ou ela pode ir até a recepção e conhecer? Então, ela sempre vai ser muito bem recebida. O ideal é que a pessoa entre em contato previamente, ou pelo telefone, que eu também vou deixar aqui, que é o 3524 1000. Ela pode entrar em contato com a gente por esse telefone, ou ela pode entrar em contato, por exemplo, no site da Faculdade Arnaldo, tem um atendimento de WhatsApp, pode entrar em contato lá via site. Pelo Instagram, se mandar um direct, a gente vai responder. Se agendar previamente, ela vai ser recebida, vai ter alguém esperando. A gente pode levar para conhecer os Muito museus que tem legal. no prédio. A gente tem um museu de história natural bem legal, a gente tem um acervo de mineralogia bem legal também. Até sobre esse acervo de mineralogia, eu lembrei de um cantinho que a gente tem lá com uma aula de Marie Curie. Olha que interessante. Marie Marie Curie Curie. é a única pessoa no mundo que foi 2 vezes prêmio Nobel. Ela foi prêmio Nobel de Física e de Química, né? E ela veio ao Colégio Arnaldo dar uma aula. E Uau. essa aula tá lá preservada no nosso museu. Então, assim, é muita história, é muita coisa legal. Então, quem quiser conhecer, pode procurar a recepção do prédio. A gente funciona todos os dias, de 7 da manhã às 21h30 tem atendimento, porque né, o colégio e a faculdade funcionam nos 3 turnos, mas se entrar em contato aí pelas redes sociais, pelos nossos canais de comunicação, a gente consegue agendar e atender aí com um pouquinho mais de atenção.
Excelente, João. Eu quero entrar em um assunto aqui que eu acredito que muita gente tem algumas curiosidades sobre lendas, histórias que já ouviram falar sobre o Colégio Arnaldo. Mas antes de entrar nesse assunto, só quero entender também em relação à faculdade Arnaldo, né? Quais são os cursos e os principais cursos ofertados hoje e como as pessoas que estão ouvindo esse podcast podem entrar em contato para fazer um vestibular, para se inscrever e também fazer parte da história da faculdade Arnaldo. Vamos lá, esse momento é importante para a gente também, né? Falar um pouquinho porque são os alunos que mantêm a instituição viva. A Faculdade Arnaldo hoje ela tem mais de 20 cursos. Os carros-chefes nossos aí são o curso de Direito, os cursos na área de Gestão, o curso de Medicina Veterinária com o maior hospital veterinário do estado, o curso de Odontologia, o curso de Psicologia, Gastronomia, por exemplo. Hoje o nosso curso ele é apadrinhado, ele recebe a assinatura do Felipe Ramé, que é um dos principais chefes de Belo Horizonte, de renome internacional, né? Trabalhou com Legal. Alex Atala, então tá lá com a gente assinando o nosso curso, dando aula para os nossos alunos, dando uma consultoria para o nosso curso, diversos outros chefes. Então, o curso de gastronomia é um curso muito legal. Vestibular hoje das universidades particulares, ele é aberto quase que o ano inteiro. Então, pode entrar em contato. Se entrar no nosso site, vai ver lá a área do vestibular. Se entrar no nosso Instagram, vai ter resposta. Por onde fizer contato conosco, a gente vai ter um carinho enorme de atender toda a população, mas quem quiser ser nosso aluno vai ser muito bem recebido também. É isso aí. Então, para você que tem interesse em conhecer mais sobre o Colégio Arnaldo e a Faculdade Arnaldo e esses cursos que o João acabou de comentar, dá um Google, Faculdade Arnaldo e conheça mais sobre a instituição e os cursos ofertados. E João, E, ó, vou te interromper. sim, E como a gente está falando aí da estreia do BH Podcast, do aniversário de Belo Horizonte, vou deixar aqui, a gente depois pensa na forma. Os 3 primeiros telespectadores, ouvintes, internautas que entraram em contato aí com a produtora, não sei como, mas que ouviram essa história no podcast, a gente vai presentear com um livro fotográfico sobre o centenário do Colégio Arnaldo e que tem fotos históricas e lindas de tudo isso que eu tô contando aqui. então não perde essa oportunidade, que além de estudar em uma instituição reconhecida como a Faculdade Arnaldo, você também pode levar esse brinde que é um livro, e eu ia Isso. perguntar exatamente sobre esse livro, né, que foi um livro do centenário da Faculdade Arnaldo, Isso, correto? do centenário do Colégio Do Arnaldo. Colégio Isso, Arnaldo, né, que é mais antigo, a faculdade é de 2002. E a 2002. gente fez um livro trazendo um pouco essas histórias. Foi um livro elaborado através até de lei de incentivo à cultura, pela relevância, mais uma vez, da instituição para o cenário de Belo Horizonte. E ele conta bastante aí sobre essas histórias. Então, vou deixar 3 exemplares aí à disposição de quem estiver nos assistindo hoje, nesse dia 12 de dezembro, pela relevância mais uma vez e até como forma de agradecer pelo convite e parabenizar o BH Podcast, que está cheio de história legal para contar dessa cidade tão bacana que é Belo Horizonte. Isso aí, muito obrigado pelo carinho. E vamos seguir então para a parte de curiosidades, Vamos porque lá. eu já ouvi uma história da década ali de 20, se eu não me engano, ou 30, da época da Segunda Guerra Mundial e dos padres, né, verbitas. Que história é essa Vamos ligada à lá. Segunda Guerra Mundial? Como eu disse no início da nossa conversa, a escola é fundada por uma congregação religiosa holandesa, mas que o seu fundador, Arnaldo Jansen, é alemão. Então sempre existiu essa história de que são padres alemães, rigorosos e tal. E aí, num determinado momento, a gente tem uma das cúpulas tão famosas da instituição, que ela é giratória, e ela tinha um telescópio, que os padres gostavam de observar os astros, né? O que hoje não é possível, até a iluminação, mas antigamente era possível. E chegaram a cogitar que esse telescópio poderia ser uma metralhadora apontada para a cidade, Em plena Belo em Horizonte. pleno Belo Horizonte. Que importância, né? E aí, por exemplo, os alunos da Escola de Medicina da UFMG chegaram a invadir o Colégio Arnaldo na época, fechar a escola, tiveram umas coisas assim. E aí os alunos do Colégio Arnaldo se organizaram e fizeram uma vaquinha, né? Hoje acho que isso não seria possível, e compraram um avião e doaram para as Forças Aéreas, para a Força Aérea Brasileira, para mostrar que ali não tinha. E aí tem diversas outras lendas urbanas no Colégio Arnaldo. Vou falar, por exemplo, uma aqui que todo ex-aluno pergunta: o túnel.
Ah, no Colégio O Arnaldo túnel tem do um Arnaldo. túnel. Então, na verdade, o que tem ali na região como um todo são diversas galerias fluviais e que acabam virando essas lendas que tinha um túnel que seguia ali a Bernardo Monteiro e até na Professor Moraes. Então, são histórias que a gente não nega, mas que a gente tem como justificar. Uma outra história muito legal é que uma das primeiras máquinas de raio-x de Belo Horizonte, olha que interessante, ficava no Colégio Arnaldo, que os padres alemães, muito ligados à física, montaram. Que legal. E aí os pacientes saíam da Santa Casa e da Escola de Medicina da UFMG para ir ao Colégio Arnaldo tirar radiografia. Então, volta um pouco aquilo que a gente contou do hospital veterinário, da clínica de odontologia, de sempre estar prestando serviços para a cidade. Sim, da Então, da relevância. relevância desses Muito bom. serviços para a cidade. Então, eles saíam da Santa Casa, saíam da Escola de Medicina da UFMG, que está ali pertinho também, né, na Alfredo Balena, para ir ao Colégio Arnaldo tirar essa radiografia. Tem uma outra história muito interessante também. O Colégio Arnaldo tinha ali na década de 70, 80, um campo de futebol de terra muito grande no pátio, onde hoje são 3 quadras e mais um pedaço do pátio da educação infantil. E ali saíram vários jogadores que foram para Atlético, Cruzeiro, América. O campo do América era ali perto também, no Extra, né? Ali na região hospitalar. E diz que quando o Colégio Arnaldo estava jogando e estivesse perdendo, por exemplo, enquanto o Colégio Arnaldo não empatasse o jogo ou não virasse o jogo, o padre não soltava o ponteiro do relógio que estava marcando o tempo do jogo. Então essas histórias também fazem parte, né, da história de Belo Horizonte e a gente sempre é perguntado, questionado e o livro conta um pouquinho sobre isso também. Muito bom. E pelo que você falou, o livro tem a história, mas também é bem ilustrado, né? Com Sim, todo esse trajeto, essa jornada do colégio e da faculdade Arnaldo. Aliás, sim. na verdade, do colégio. Ele é um livro grande e bem fotográfico, assim. É um livro comemorativo dos 100 anos da escola, então foi feito com muito carinho e traz bastante dessas histórias. E eu gosto muito de ler, conhecer. A gente tem um jornalista, o Ivan Drummond. Ivan Drummond é jornalista do estado de Minas, cobriu aí a parte de esportes especializados, já foi jornalista policial. E ele estudou a vida inteira no Colégio Arnaldo. Na década de 70, ele era conhecido, né, até como Ivan Drummond, Piranha. Ele gosta muito de contar essas histórias e vale um podcast inteiro só dessas lendas urbanas de Belo Horizonte. Muito bom, Muito boa legal. dica, viu? Já vou deixar aqui como É, potencial o convidado. Ivan conta sempre histórias, né, dos bairros ali da região. Tem muita coisa legal aí para se contar. Muito bom, João. A gente falou sobre a história e a tradição do colégio e da faculdade Arnaldo. Mas em relação ao futuro, né? A gente falou muito sobre a relevância atual, essa transição da década de 60 do colégio focado em uma educação para homens e como o colégio Arnaldo se adaptou. Em relação ao futuro, qual o horizonte que o colégio Arnaldo e a faculdade Arnaldo vislumbra? Então, isso é muito legal. Para que algo se perpetue no tempo, eu acho que isso vale para o município de Belo Horizonte, isso vale para uma marca, isso vale para um produto ou para uma prestação de serviço. Para que algo se perpetue no tempo, apesar de antigo, ele precisa ser contemporâneo. Então vamos explicar isso aqui um pouco mais. É, O Colégio Arnaldo, se ele ficasse só no mesmo molde, em algum momento ele deixaria de existir. Será que hoje, se ele fosse uma escola só de homens, com aquela mesma rigidez, ele existiria? Então ele precisa se adaptar ao momento histórico em que ele está vivendo, sem nunca deixar de lado os valores humanos que são sua base. Então é se adaptando ao momento presente, preservando os valores que são sua base e formando cidadãos para o mundo e cidadãos no mais amplo sentido dessa palavra, no mais amplo sentido de educação, no mais amplo sentido de aluno e no mais amplo sentido de cidadão, que é aquela pessoa que vai ter um conhecimento técnico, mas que tem sensibilidade no trato com o outro. Então é levando esses princípios consigo, mas sempre se atualizando no tempo, é que o Colégio Arnaldo, é que Belo Horizonte, é que o BH Podcast sempre vão permanecer vivos. A gente tem que se adaptar.
A gente tem que, quando a gente errar, ter humildade suficiente para reconhecer e voltar atrás. Quando a gente acertar, valorizar aquele acerto e sempre buscar melhorar. Eu acho que é isso que faz o Colégio Arnaldo, a Faculdade Arnaldo e diversas outras coisas, produtos, serviços, cidades se perpetuarem ao longo do tempo. Excelente. E eu espero que por muitos anos a história do Colégio Arnaldo e de Belo Horizonte continue se misturando, né? E criando todo esse ambiente que a gente tem o prazer aqui de relembrar, mas também agora de viver com várias pessoas que passaram e continuam escrevendo essa história junto com o Colégio Arnaldo em Belo Horizonte. Ótimo, a gente torce muito e a gente trabalha muito para continuar prestando esse serviço relevante para a cidade, para que Belo Horizonte continue sendo destaque pelas coisas positivas e tanto para que Belo Horizonte, para que os belo-horizontinos, para que todos nós que aqui vivemos, continuemos essa trajetória de crescimento, de respeito, de uma cidade multicultural, de uma cidade com diversas tribos, onde todos são respeitados. E o que a gente puder fazer para ajudar a construir tijolinho por tijolinho essa trajetória de Belo Horizonte, a gente está aí à disposição. É isso aí, João. Muito obrigado pela presença aqui no nosso primeiro episódio do BH Podcast. Foi um prazer bater esse papo. E melhor ainda, né? É um papo leve, interessante, mas com muitas curiosidades e principalmente com a relevância, apresentando a relevância que tem a instituição, o colégio e a Faculdade Arnaldo. E o mais interessante em relação à forma que você apresenta isso. Muito obrigado pela disponibilidade. E para você que tem nos acompanhado durante esse episódio, eu deixo o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, BH Podcast, e também seguir o nosso Instagram, BH Podcast. Lembrando que esse episódio está no YouTube e em todas as plataformas de áudio para você também ouvir esse episódio. Um abraço e, João, muito obrigado novamente. Obrigado por ter participado desse primeiro episódio do BH Podcast. Obrigado vocês pelo convite, fico muito honrado, lisonjeado, né, por ser o primeiro aqui e para falar de duas coisas que eu amo, que é Belo Horizonte e as instituições Arnaldo. Excelente. Um abraço e até mais.